Ezequiel, que é um outro profeta, é um outro período da história de Israel, conhecido agora como judaísmo. Agora o judaísmo já está entrando, onde Ezequiel ele tem um papel fundamental, né? Outros profetas menores também lá estavam, nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos em profetas menores. Ezequiel trabalhou com bases sólidas, os valores mais autênticos do javismo, que eles viviam, que era a questão do templo, da lei, da raça, né? Então, vemos aqui a figura de um homem que trabalhou com fé e empenho superiores. Então, era aquilo que Jesus o tocava, né? Então, a gente pegando esse contexto aqui do profeta Ezequiel, que está aqui nesse cantinho da página, quem foi Ezequiel? Ezequiel significava que Deus o fortaleça. Era também sacerdote na época da primeira deportação da Babilônia. Então, a gente vê que esses profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eram profetas mais ligados ao templo, ligados ao reino. Os demais profetas já não serão, vão vir da camada popular, vão vir do povo. Então, o livro do profeta traz poucas informações sobre ele, não é para aprender história, a gente tem que ver o que ele revela por Deus, né? E a gente tem também alguma coisa acontecendo que vai ser justamente logo no início do livro vai falar que seu pai se chamava Buzi, né? Quem era o pai de Ezequiel? Então vai falar que a palavra de Javé foi dirigida ao sacerdote Ezequiel, sacerdote também, filho de Buzi, no país dos caldeus, à beira do rio Cobar. Foi lá que a mão de Javé esteve sobre ele. Então esse é o contexto histórico. Ele está lá no meio do exílio. Ele está afastado. Jeremias ficou, Ezequiel estava lá com eles. Era também filho de sacerdote. Então, Deus dirige a palavra a Ezequiel no 5º ano do exílio, que era a época do rei Joaquim, né? Jeconias, ou Joaquim, com N, né? E ele recebe a mensagem em Tel Abib, na Babilônia, junto ao rio Cobar, onde Deus vai dirigir a palavra a ele. Cheguei junto aos deportados em Tel Abib, que moravam ao longo do rio Cobar, onde fixaram morada. E eu fiquei no meio deles 7 dias, como que atordoado. Então, depois que ele teve essa visão, né? Nós vamos ver daqui a pouco a visão do rolo, ele vai ficar bastante atordoado com tudo isso que estava acontecendo a ele. Então, continuando aqui, vou mudar aqui, pronto. Esse profeta, sacerdote, já exercera a sua atividade antes que Jerusalém caísse nas mãos dos babilônios. Então, era como Jeremias, trabalhava como sacerdote. Mas ele fora um dos deportados. Jeremias ficou, Ezequiel continuou. Ezequiel era casado, Jeremias não podia casar. Ele era casado, durante sua atividade profética, sua esposa veio a falecer. Está narrado para a gente em Ezequiel 24:16, 24, vai dizer: Filho do homem, vou tirar-te de improviso aquela que é a delícia de teus olhos. Olha só o que Javé faz com Ezequiel. Mas não faças o lamento, não chores, não derrames uma lágrima. Suspira em silêncio e não faças o luto pelos mortos. Envolve a tua cabeça com turbante, põe as sandálias nos pés, não te cubras a barba, não comas o pão do luto. À tarde minha esposa morreu. Ezequiel será para vós um sinal, conforme tudo que fez. Assim fareis, quando isto acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Javé. Então, você vê a maneira que Javé aparece para cada profeta. Para Isaías, botou uma tenaz. Para Jeremias, colocou a palavra na boca e pediu para ele não se casar, fazer um monte de coisa, viver sozinho, não falar. E aqui, para Ezequiel, já tira a vida da esposa dele e pede para ele não chorar, não se lamentar, porque ele vai ser o porta-voz de Javé. Então, Javé assim fala conosco, e nós precisamos entender isso, que nós não entendemos, né? Então, o falecimento da esposa e a sua viuvez, né, se tornaram, assim, o gesto profético do profeta Ezequiel. Então, como está organizado esse livro do profeta? São 48 capítulos, que é dividido em 4 unidades. Os primeiros 24 capítulos falam da palavra do profeta antes da queda de Jerusalém. E do capítulo 25 a 32,
também serão oráculos contra as nações, promessas, depois de 39, promessas depois da queda de Jerusalém, e 40, 48, descrição da futura reconstrução do templo e do país. Então, ele vê até o final. Então, é um livro que não possui tantas inserções como os livros de Isaías e Jeremias. Esse foi praticamente escrito pelo próprio Ezequiel, para o agiógrafo de Ezequiel, mas era uma pessoa que estava condizendo com aquilo que escreve. Não teve acréscimos, assim como teve muito o livro de Isaías e Jeremias, né? Então, é o que se conservou, né? Assim, até os dias de hoje, para nós. Então, ele também é um profeta de palavras e gestos, né? Ezequiel foi um profeta de palavras e gestos, até mais incisivo que Jeremias, porque ele viveu a luta dos deportados, ele estava com eles no sofrimento desse. E alguns dos seus gestos. Primeiro, a mudez forçada. Deus fez a língua do profeta grudar no céu da boca, para o silêncio do profeta valer como o silêncio de Deus. Então, Deus não queria que ele falasse, ele não parava, a língua grudou no céu da boca. Então, aqui o silêncio era mais grave do que a denúncia. Às vezes a gente não precisa falar nada para uma pessoa para responder, basta o silêncio. O silêncio, a pessoa já entende tudo. E ele mostra em esse Ezequiel 3, 26, 27, que vai dizer assim: farei que tua língua se colhe ao paladar e ficarás mudo. Assim não serás não serás mais para eles alguém que repreende, porque são uma estirpe de rebeldes. Quer dizer, ele estava falando para o povo, e o povo não estava dando a mínima bola para ele, e Jabé estava percebendo isso. Então, fique em silêncio, cala-te. Às vezes é melhor a gente estar falando para tanta gente e as pessoas não estão ouvindo, é melhor a gente se retirar em certos momentos. Então, outra coisa, a dramatização do cerco de Jerusalém, eu botei vários trechos aí para vocês, que algum dos gestos que o profeta faz, eu vou ler só esse trechinho de 4, 3. O filho do homem pega um tijolo, coloca-o diante de ti e desenha nele uma cidade, Jerusalém, e põe o cerco em torno dela. Eleva uma torre, constrói aterros, enfileira os acampamentos e coloca ao redor os arietes. Depois toma uma placa de ferro e coloca como muro de ferro entre ti e a cidade. Fixa nela teu olhar e ela será sitiada. Isto é, tu a sitiarás. Isto será um sinal para os israelitas. Então, quando o profeta está falando do assédio de Jerusalém, ele está com gestos, fazendo um desenho, explicando. E nem a gente fala assim, quer que eu desenhe? É a mesma coisa. Jeremias, o Ezequiel falou, vocês querem que eu desenhe? Eu desenho para vocês. Aí pegou um tijolo e começou a fazer demonstração para eles, né? Então, aqui também eu deixo para vocês, tem alguns textos lá, né? Sobre visões, né? O que são as visões? Vale a pena você ver as experiências que os profetas têm de Deus. Depois vocês dão uma lidinha lá, está um texto bem claro. E depois a gente chega aqui numa linguagem forte e explicada, né? E explícita, né? Bem explícita, bem clara. A linguagem do tijolo, a linguagem da mudez, né? Então, antes de Ezequiel, nós tivemos Oséias, Isaías, Jeremias, que haviam usado a metáfora do matrimônio para explicar a aliança. Então, por isso que nós temos até hoje, usamos uma aliança no dedo, né? Entre Deus, o esposo, Israel, Jerusalém como esposa. Então, isso significa o quê? Mútua pertença, mútua responsabilidade, reciprocidade. Então, o que Deus quer é isso, que não tenhamos outros deuses. Manter relações de justiça, fraternidade entre as pessoas. Amai-vos uns aos outros, Jesus vai falar. Desde o Antigo Testamento já vem essa máxima. Não tenham outros deuses e mantenham relações de justiça e fraternidade. Então, no campo político, a aliança com os povos estrangeiros, ela acaba sendo vista naquela época como uma infidelidade, como um adultério ou prostituição pelos profetas. Eles não gostavam porque o grande problema era a profanação do templo, era justamente o abandono do culto a Javé. Era muito rígido isso, né? Então, Ezequiel, ele não mede palavras para falar da aliança com o Egito. Ele vai falar em Ezequiel 16 que Jerusalém é a esposa fiel.
Então, a gente podemos ver a linguagem de denúncia da prostituição das duas irmãs, Oola, que ele vai comparar Samaria, e Oliba, que ele vai chamar Jerusalém, que está em Ezequiel 23, que nós podemos ver. Mas ela continuou a multiplicar prostituições, recordando o tempo de sua juventude, como se prostituía no país do Egito. Essa prostituição aqui não é como a gente está pensando, mas é tudo aquilo a gente voltar contra a adoração ao Deus Javé. Então, Ezequiel tenta nos dizer em linguagem humana o amor apaixonado, estremecido e até ciumento de Deus pelo seu povo. Deus é muito ciumento, muito ciumento. O Antigo Testamento, a idolatria era fatal. Então, os primeiros ensaios de linguagem apocalíptica também começam a aparecer, né? E depois nós vamos ter no Novo Testamento um livro só dedicado ao Apocalipse, que São João, que é uma linguagem da época, né? Então, Ezequiel, ele passa a ser chamado, assim, o patriarca do movimento apocalíptico naquela época, né? Se tornará, porque ele estava vivendo no exílio. E ele vivendo no exílio, ele estava vendo o apocalipse acontecer. Ele estava entendendo aquilo que é verdade nua e crua. E ela se tornará mais forte na expressão não é maior no Antigo Testamento que Daniel. E Daniel vai ser, assim, o grande profeta do Apocalipse, que veremos na última aula. Então, ele faz uso de visões, de linguagem codificada. Vocês vão, quando estudarem lá o Novo Testamento, vão ver essa linguagem codificada do livro do Apocalipse. Por exemplo, Ezequiel 26 a 32, são oráculos, as nações, tudo voltado a essa direção, Apocalipse. Olha, se vocês não cumprirem, vai chegar o final dos tempos, os bons serão salvos, os maus serão colocados no inferno. Então, a gente pode até, depois, para vocês puderem ver, darem uma lida, compararem no livro de vocês, Ezequiel 28, 1, 19, que é um oráculo contra o rei de Tiro, que é uma das nações inimigas, e lembrar Apocalipse 18, que é a ruína da Babilônia. Só que a Babilônia, que o livro do Apocalipse fala, é Roma, porque já está no Império Romano. Então, João vai escrever contra o Império Romano. É isso que ele está vendo, né? Então, ele vai fazer, assim, um poema, né? Em Ezequiel é um poema, né? Contra o rei de Tiro e que vai prever a queda da Babilônia. Vai mostrar isso também. E depois a gente vai confirmar isso no Novo Testamento, quando o evangelista João escrever falando da nova Babilônia, que é Roma, né? E ele também passa a ser conhecido como profeta Atalaia. É uma característica de Ezequiel, porque ele está sempre vigiando. Orai e vigiai. Ele sempre olha e fica de atalaia, olhando, prestando atenção. Está atento a transmitir a palavra de Javé. Ele fica observando os acontecimentos e ele vai ter um hábito que se via também no profeta Amós, que iria dizer assim para a gente: na verdade, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem antes revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Essa é a nossa vocação. Às vezes nós pensamos, nós estamos andando por um caminho errado, mas Deus não fala coisa alguma. Na verdade, ele não faz coisa alguma antes de revelar seu segredo. Nós somos servos, o segredo vai tocar o nosso coração e nós vamos, caramba, estou fazendo uma bobagem aqui, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. Então, essa é o movimento que ele chama de atalaia, que esse profeta vai. Então, é sempre essa questão do vigiar e orar, tomar conta. Depois, em Jeremias, primeiro, 11 a 12, a gente vai ter aquela visão que eu já falei do ramo da amendoeira, né? Que ele vai falar para a gente assim: que vês, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para realizá-la. Então, aqui a vocação e missão de Jeremias. Em Ezequiel, eu estava falando de Amós, Jeremias, né? Então, Ezequiel é o próprio Javé quem nomeia o profeta como atalaia. A gente pode ver em Ezequiel 3, 16, 19, que vai dizer: Filho do homem, eu te pus como sentinela da casa de Israel. Quando ouvires da minha boca uma palavra, deverás avisá-las da minha parte. Então, Ezequiel é um atalaia, é um sentinela.
Ele que tem que estar ligado, tomando conta em nome de Javé. Então, alguns temas importantes desse livro de Ezequiel, com relação à responsabilidade pessoal que ele tem mediante, né? Está em Ezequiel 18, onde os exilados aqui estão no exílio, estão baseados em Deuteronômio 5:9, que responsabilizam os seus antepassados. Não as adorarás, nem as servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus apaixonado, que puno a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. Isso está lá quando Deus revela a Moisés os 10 mandamentos. Também pastores e pastor, baseados em Êxodo 34, que levará Jesus a utilizar o título de bom pastor, como João fala no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Então, Ezequiel vai denunciar os pastores, pois não havia mais monarquia, a monarquia tinha sido destruída. O povo estava no exílio e era grande os desmandos. Então, cada um fazia o que queria. Imagina um povo assim, sem liderança, né? Então, o tema era amplamente divulgado à época da festa, dedicação do templo, quando os judeus rezavam, faziam essa festa. E no Antigo Testamento, a função dos pastores, que eram os líderes políticos daquela época, era que defender o povo das agressões externas e evitar que os pobres sejam vítimas da ganância dos poderosos. Então, essa que era a missão do político que tinha que ter, que eram os pastores, evitem as invasões externas e evitem que nosso povo morra de fome. Então, Deus abandona o templo. O templo acaba ficando abandonado e Deus acaba deixando para os babilônios, os caldeus, levarem o povo. Então, Ezequiel era sacerdote, pedia que o povo fosse ao templo para encontrar com Deus. Então, Jeremias 7, profetas anteriores a Ezequiel, Isaías 6, dizia que basta só a barra do manto já vai para encher o templo. Nós vimos ele falar isso lá em Jeremias, Isaías. Jeremias é muito crítico quanto ao templo de Jerusalém. E Ezequiel, numa linguagem apocalíptica, de difícil compreensão, ele vai mostrar o próprio Deus abandonando o templo em direção ao exílio. Então, são 3 profetas falando forte. Isaías dizia que só basta a barra do manto para preencher esse templo, que eu estou cheio de Deus. Jeremias criticava o templo, que eles estavam só fazendo a corrupção. E Ezequiel joga assim um pano de água quente em cima, ó. Uma linguagem bem apocalíptica. O templo vai ser destruído e vocês serão levados embora. E depois Deus vai voltar com o povo. E aí ele vai pedir para nós termos um coração novo, que é muito lido isso nas missas, inspirados na nova aliança anunciada por Jeremias 31, 34. Então, Ezequiel, ele vai falar de uma nova consciência, pois na cultura do judeu, o coração não é sede dos afetos, do sentimento, e sim a consciência de onde sai a orientação para a vida. Ele vai falar isso para a gente em Ezequiel 11, 19, que vai dizer: eu lhes farei um outro coração e porei dentro deles um espírito novo. Tirarei do seu peito coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, a promessa de uma nova aliança, que algo irá ser renovado. Já quase acabando. Então, chegamos, enfim, a esse texto do profeta Ezequiel. Agora é o texto para a gente fechar, né? Então, antes da queda de Jerusalém, está em Ezequiel 1:24, que está no ano 586, mais ou menos. Eu deixei um texto para vocês lerem aí, falando quem é o Filho do Homem, que vai mostrar a distância entre Deus e esse homem, né? Então, a gente pode ver nesse primeiro ponto aqui, 1:24, a gente pode ver essas citações aqui. A primeira visão do profeta, que ele tem do carro de Javé. Depois ele tem uma visão do livro, que é um rolo do pergaminho, onde o profeta ele vai receber a ordem de devorar esse livro. E a partir dele engolir esse livro, que ele vai ser investido na missão. E aí ele vai começar a exercer
e vai encenar o cerco de Jerusalém. Então, ele vai denunciar as transgressões de Jerusalém, a glória de Javé e abandona o templo. Então, os gestos proféticos dele continuam com o povo no exílio. Ele se volta contra os falsos profetas, profetiza, denuncia a idolatria, descreve a prostituição de Jerusalém, que é a esposa de Javé, né? É dedicado à responsabilidade pessoal. Ele entoa também lamentações sobre as lideranças, descreve história de infidelidade de Israel. Então, ele cita crimes de Israel e continua com uma história simbólica que ele fala, chama Samaria de Oola e Jerusalém de Ooliba, que são as duas capitais prostitutas que são infiéis a Javé. E no final ele fala do anúncio do cerco de Jerusalém e a narração da morte da esposa do profeta, que é justamente Jerusalém, sem que ele possa expressar luto ou qualquer coisa parecida. E aí vem oráculos contra as nações estrangeiras, no outro ponto. Então, tal qual as nações, narrações em Amós 1, 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel também vai trazer oráculos contra as nações. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver as nações vizinhas de Israel, que se alegraram com o cerco e a destruição. Aí aqui eu cito o nome das cidades. Então, é interessante vocês lerem um texto que eu botei aí para vocês. Alguém rezou assim. É muito importante que vocês vão ler o Salmo 137, que é uma oração que era rezada no exílio. E é uma oração muito conhecida de vocês. Vocês vão conhecer assim que a lerem, vão entender por aí, né? Então, deixa eu mudar aqui a tela. Então, aqui vai aparecer as citações contra Amon, que ficou contente com a destruição do templo. Moabe, que disse que Judá é igual às outras nações. Edom, ele vai vingar-se da casa de Judá. Vai se entregar à vingança, falando para a Filisteia, para os filisteus. Para Tiro, que festeja a destruição de Jerusalém. A Sidônia, ele faz só umas citações. E o Egito fala do faraó que pretende ocupar o lugar de Deus. Quer dizer, depois que eles entram, eles querem tomar conta de tudo. E depois chegamos ao terceiro ponto do profeta Ezequiel, que são as promessas depois da queda, que são dos capítulos 33 a 39, que esta parte continua, de certa forma, assim, os temas anteriores, né? Falando justamente daquela revisão do Atalaia, vai falar que Ezequiel denuncia, eu boto até um trecho aqui, 34, 11, 14, que vai falar, porque assim fala o Senhor Javé, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e delas cuidarei. E vai por aí falando, e terão verdejantes pastagens sobre os montes de Israel. Então, falando sobre o pastor fiel, esse pastor que alegra, que segue a vida. Então, ele vai ter oráculos contra Edom, contra Israel, vai ter uma ação simbólica do profeta anunciando a reunificação dos dois reinos. Javé pede que Ezequiel tome um pedaço de madeira, escreva nesse pedaço de madeira, Judá e todos os israelitas estão com ele. E depois pede para pegar outro pedaço de madeira e escrever nele, José e toda a casa de Israel estão com ele. Então Javé pede que junte os dois pedaços de madeira, formando a unidade. Acaba sendo um gesto profético que prevê a reunificação dos reinos, reacendendo assim esperanças ao povo. Então, o episódio mais carregado de esperança é o profeta, quando ele é conduzido para um vale repleto de ossos, é o que está aqui mostrando atrás de mim, né? Javé pergunta a Ezequiel se há possibilidade que essas carcaças voltem à vida e ordena-lhe que profetize sobre os ossos ressequidos. Ezequiel profetiza, acontece um tremor, um ruído, e os ossos começam a se aproximar, começam a se cobrir de nervos, de carne, de pele, e se tornam seres vivos. E o profeta constata, o Espírito penetrou neles, e eles viveram, ficaram firmes de pé, formando um imenso exército. E depois ele termina com oráculos contra Gog e o rei Magog. Então a gente vê que, além de fazer oráculos contra Israel, eles fazem também a povos estrangeiros. E no último ponto, a descrição da futura reconstrução do templo de Jerusalém, que vai estar em Ezequiel 40, 48, que vai ser a última parte que vai apontar
o caminho da esperança do retorno à terra, é a volta do povo. Então, sendo sacerdote junto a esse povo, ele vai projetar um futuro esplendoroso para o templo e suas festas, cidade, para o próprio país, e todo mundo voltará a ser feliz. Esses capítulos podem ser chamados de a Torá, a lei de Ezequiel, né, o capítulo 33, 39, né? E há um esforço de adaptar a lei antiga à nova realidade, e o livro ele acaba se encerrando com uma visão do templo. Do altar nascem águas abundantes, geradoras de vida, onde não há vida, como no Mar Morto. Então, as últimas palavras do profeta inspiram o final do Apocalipse como uma nova Jerusalém. E refeitos o templo, o país e a capital, Jerusalém recebe um novo nome, Javé está aí. Amém?